Olá! Hoje estamos fazendo um trabalho que uma inscrita me pediu uma ideia como fazer essa blusa. Eu também não tinha visto esse modelo ainda, então estamos testando juntos. Aqui eu coloquei somente um tamanho reduzido da blusa. Fiz a barra. Agora estamos transportando da frontura para a máquina e da máquina para a frontura as agulhas que vão trabalhar. A parte central vai ser para a máquina. As duas partes laterais para a frontura, e para não ter problema de falha, eu sempre deixo algumas agulhas máquina e frontura, de um lado e do outro. Essas facilitam também a costura. Depois, ergo, porque essa carreira vai ser feita em regulagem maior e não pode quebrar o fio, porque muitas vezes, passando dessa forma, pontos juntos demais, ao passar o carro, ele acaba quebrando o fio dentro da malha. Então, já vamos erguer a regulagem, aumentar para a regulagem de malha, aqui em cima, na máquina, em regulagem 5, na frontura também. Caso a frontura tenha regulagens diferentes de máquina, sempre verifica qual fica melhor para trabalho e passa. Na máquina, nós vamos fazer um selecionado ou manual ou até com cartela. Porém, a cartela precisa se cuidar essas agulhas que estão aqui na lateral. Precisam sempre estar baixadas. Então, no centro, eu vou fazer um selecionado e usar o botão em suspenso. Eu vou fazer uma espécie de ponto arroz ou ponto pipoquinha, só para dar um volume nessa área central. Faço duas carreiras. Uma coisa interessante aqui é o uso dos pesos laterais, com o gancho e um peso pequeno para trabalhar as agulhas do lado. E sempre olhando, não é um trabalho para ser feito rapidamente, é um trabalho para ser feito lento e observando se todas as agulhas trabalharam de acordo. Duas carreiras em suspenso, baixo as agulhas para não precisar tirar do suspenso, faço duas carreiras também. Na parte da frontura vai ser feito tranças, não nessas próximas à parte central. Eu deixo duas agulhas e vou fazer trança de 2. Na frontura é um pouquinho diferente o formato da trança. O jeito de fazê-la. Mas é possível com paciência. Deixo duas agulhas. Novamente seleciono os pontos para trabalho aqui em suspenso. Eu estou fazendo trança de 2. Para mim, é o melhor tipo de trança. Se alguém quer fazer maior, também não tem problema, desde que as agulhas não sejam tão prejudicadas ali.
selecionado central, eu estou fazendo às vezes uma agulha, às vezes outra, para ela ficar um trabalho mais firme, como um ponto arroz mesmo. A diferença do ponto arroz é que eu não passo carreiras lisas, ele é trabalhado sempre alternando a carreira que está com a laçada por cima e a carreira que vai ser baixada. Mas eu quero fazer dessa forma aqui. E sigo até a altura da cava. Pelo que deu para perceber no modelo, ela me mandou uma foto pelo e-mail. São 4 blusas de cores diferentes. A minha impressora não está muito boa, então eu nem vou mostrar o trabalho que eu recebi. Mas pretendo fazer e conseguir fazer o modelo mais ou menos igual ao que ela precisa. A cava tem a impressão de ser cava raglan. É uma blusa sem mangas, mas pode ser adaptado também para blusa com mangas, não é o caso. Chegando próximo à cava, eu volto com vocês. O trabalho aqui segue dessa forma, fazendo trancinhas e fazendo o ponto arroz, ou falso ponto arroz aqui no meio. Então, não tem muito mistério nessa parte aqui. O detalhe vai ser no momento em que nós estivermos fazendo a cava. Observando melhor a foto que a inscrita me enviou, eu percebi que eu tinha esquecido 2 pontos para mostrar relevo à trança. Esses 2 pontos laterais à trança eu preciso deixar para a máquina. Então, eu vou pôr daqui em diante para perceber a diferença, somente de 2 pontos, a diferença que dá. Como essa é uma miniatura, eu não vou fazer a quantia de carreiras necessárias para uma blusa. É somente uma amostra de um trabalho que ela me pediu. Um detalhe que também percebe-se na foto é que a parte central ela vai sendo transportada gradativamente para baixo, fazendo um desenho afunilado, um pouco antes do início da cava. Então, eu aproveito e já trago uma agulha aqui. Eu vou trazer uma agulha a cada 10 carreiras.
Nessa altura, eu também vou começar a cava. É uma cava raglan. As diminuições não vão ser feitas nas duas últimas agulhas, elas vão ficar para dentro. Então, aproveito fazer a diminuição na parte de baixo e transportar as agulhas para perto. A diminuição dava para ser percebida, então era uma diminuição não de um ponto, então eu vou começar com 2 pontos. Vou fazer essa diminuição com 2 pontos no início e depois continuar com diminuições menores. Aqueles 2 pontos, um vago e outro, ajudam também a fazer o acabamento dessa parte da cava. Não precisando daí colocar um acabamento depois. Agora o marcador de carreiras vai precisar me ajudar bastante. Eu não vou descontar as carreiras aqui do lado. As diminuições eu vou fazer a cada 4 carreiras, continuar trazendo pontos do centro para a parte da frontura a cada 10 e continuar fazendo tranças e esse acabamento aqui. Então a atenção é muito interessante, é muito importante nessa hora.
Agora, ao invés de fazer diminuições aqui fora, próximo à lateral, eu vou fazer diminuições aqui dentro, trazendo os pontos para cá. Então, diminuo o primeiro. E depois eu transporto os pontos da mesma forma da frontura e da máquina. Esse modelo que ela apresentou na foto não me parece ser feito em máquina doméstica como as nossas. Dá para se adaptar. Me parece que ele foi feito por uma máquina eletrônica, mas como eu não sei a fonte, também fica difícil dizer, só estou deduzindo. E continuo fazendo trança e o trabalho no meio. Novamente diminuição. E transporte.
E aqui o modelinho é miniatura, não é uma blusa. Então, deve-se guardar as proporções, né, para uma blusa. Realmente, aquele ponto que eu esqueci de colocar aqui no início, que dá a profundidade à trança, é um ponto que foi passado da frontura para a máquina. Então, ele dá esse detalhe na lateral da trança. Ele valoriza bastante a trança. Diferente desse aqui de baixo, que era junto, lateral. Algumas considerações a respeito desse modelo. Aqui eu tenho malha lisa, trança, malha lisa que acompanha a trança na lateral. E no centro eu tenho um ponto em suspenso. Qual é o problema disso? Ele dá um defeito. Se eu tivesse feito, por exemplo, o ponto arroz, que é mais juntinho ainda, não esse ponto pipoquinha. São duas carreiras em suspenso, duas carreiras lisas. O ponto arroz são todas as carreiras em suspenso. Ora um ponto, ora outro. Então, ele puxa mais a parte central em relação às laterais. Então, acontece uma barriga aqui, ele encolhe na parte de baixo e na parte de cima. A parte de cima, para mim, indiferente, porque facilita o decote, você não precisa fazer decote. Era um decote redondo o modelo que ela mostrou. Porque ele já vem esse formato aqui em função do suspenso que vai fazendo esse encolhimento na parte do centro, diferente das laterais. Então, para a parte de cima, favorece o arredondado, mas na parte de baixo, ele dá uma diferença. Então, tem que se considerar isso também, que tipo de ponto fazer aqui na parte central. Eu escolhi esse ponto pipoquinha, porque a foto que ela mandou não tinha uma nitidez assim para identificar bem qual era o ponto. Por isso eu escolhi esse. Mas há de se tentar outros pontos também. Ok? Então, como é uma cava raglan, ela começou com 2 pontos de diminuição e depois deixei de fazer lá a diminuição e comecei a fazer aqui. Então, aumenta essa parte aqui, ó. Eu fiz a diminuição e trouxe os pontos que eram lateral, eu trouxe transportando para o lado. Ok? Então, nossa dica para hoje é essa. Bom trabalho!